Meus amigos, que semana foi essa? A semana passada foi lindo e essa foi mais lindo ainda. Eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente fez na comunidade essa semana, tanto os stop loss quanto o gain que a gente teve essa semana, que foi completamente insano. Vou jogar na tela pra vocês alguns dos resultados que eu tive essa semana. Por exemplo, eu consegui fazer 7 mil dólares lá nas contas financiadas da FTMO, como vocês podem ver. Eu fiz uma operação que ganhei 8 mil dólares na XNES. Fiz outra operação que ganhei 7.800 dólares na XNES também. E tive algumas perdas, como vocês podem ver aqui na tela. Mas perceba que os meus lucros foram extremamente superior a todas as perdas que eu tive essa semana. Eu vou mostrar pra vocês agora, mapeando tudo aqui, o que aconteceu essa semana, tá? Lembrando que ultimamente eu só tô operando o BTC, tá? Porque eu estou vendo esses padrões no BTC e eu tô aproveitando. Faz 2 meses que eu tô fazendo quase a mesma coisa no BTC e tô aproveitando muito os movimentos que eles estão me oferecendo. Quando eu ver que não tiver mais interessante esse tipo de operação no BTC, eu começo a operar mais o ouro e mais o iene, né? Que são os ativos que eu também opero, né? Eu opero o BTC, XAUSD e o iene. Uma moeda, uma commodity e uma cripto. Vamos lá então. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, estamos aqui no time frame do H4, tá? Estamos aqui no time frame do H4. No ativo do BTC. Estou aqui no replay, tá? Então a gente tá aqui no dia 25 de julho, que foi aquele dia que eu peguei aquela alta, né, em linha reta na H4, que ganhei 15 mil dólares, que foi o último vídeo que eu fiz aqui pro meu YouTube. Então eu vou dar um play aqui no replay, tá? Pra vocês entenderem o desenrolar do preço durante essa semana. Como vocês podem ver, o preço fez a máxima aqui na 109, tá? E depois fez uma outra máxima na 110.500. Fazendo essa segunda máxima aqui, ele não teve mais força para estar subindo. Dentro dessa região aqui, eu falei, galera, vamos tentar posicionar uma compra dentro dessa região aqui, para ver se a gente consegue, né, dar uma continuidade no movimento. Então a ideia era que ele fizesse uma correçãozinha mais curta e subisse novamente, né? Era uma entrada um pouco mais arriscada, né? Mas infelizmente ela acabou vindo e acabou pegando stop loss. Então foi o primeiro stop loss que eu tomei depois daquela operação, né, dos 15 mil dólares aqui. Lembrando que estou aqui no H4, tá? As operações também teve base em alguns movimentos lá do 15 minutos, também do 5, para posicionar o stop loss, etc, tá? Estou fazendo aqui análise por cima no macro para vocês, beleza? Na verdade, essa primeira operação aqui, ela até chegou a ficar positiva, né, um pouco, mas eu não travei ela no 0 a 0. Poderia ter travado, porque ela tinha batido uma vez o risco da operação, do stop loss, né, e o lucro que ela chegou a dar. Não travei no 0 a 0 e ela voltou, né, e me deu stop loss. Após esse movimento do BTC, a gente teve um período chato aqui dele, tá? Isso aqui foi na sexta-feira, tá? Isso que é importante vocês entenderem, que esse movimento aqui que o preço fez, tá? Foi na sexta-feira. Aqui teve o final de semana, né? Que foi esse movimento aqui. E esse movimento aqui foi o movimento da sexta-feira. Então, assim, a gente teve um movimento, né, bem baixista na sexta-feira. A gente teve um movimento muito bom de compra na quinta, né? E na sexta ela devolveu metade do que ela ganhou na quinta. Mínima, máxima, 50%. Mínima, máxima e 50%, tá? Então ali seria os 50% da Fibonacci. Então levando esse stop aqui, que a gente comprou, ficou positivo e voltou, me deu stop aqui. Não trabalhei novamente com a compra dentro dessa região aqui. E aqui daí foi o movimento de rompimento que o preço fez no domingo, que foi exatamente esse rompimento aqui que vocês estão vendo agora. Esse topinho aqui, né, rompeu nessa vela. Aqui, né, a gente tentou trabalhar com uma compra novamente, ok? Que foi dentro dessa região aqui. A operação ficou positiva, mas, como vocês podem ver, ela voltou aqui na H4 e deu stop novamente. Então, ou seja, pessoal, estava com 2 stops seguidos. Mas eu ainda não estava preocupado, tá? Estava bem tranquilo. Estava esperando o movimento, né, da alta que eu estava buscando nele, que era o movimento no macro, que era o movimento do diário, do semanal, do mensal, que era o rompimento dos topos históricos. Quem está acompanhando meu grupo sabe que eu tô com esse viés de alta do BTC faz muito tempo já. Eu tô ganhando muito dinheiro com um único viés para ativo, que é o viés de alta. Eu não estou fazendo operações de short no BTC. Eu estou apenas fazendo operações de long. Então, ou seja, eu estou indo sempre a favor do movimento da compra nele, pelo menos no cenário dos últimos 2 meses. Como vocês podem ver, então a gente levou esse stop e aqui foi o movimento que o preço começou a fazer após a gente levar esse stop. Aqui, tentamos trabalhar novamente com a compra, tá? Que foi dentro dessa região aqui. Eu até vou baixar o time frame agora aqui para vocês dar uma olhada, tá? Porque teve algumas operações aqui que eu utilizei, né, um pouco do time frame curto. Vamos vir aqui no H1. Vindo aqui no H1, vocês conseguem ver que o mercado ele ficou extremamente consolidado, então
muita rejeição quando chegava nos topos ou próximo dos topos, como vocês podem ver. Então, assim, foi extremamente difícil esse cenário para mim aqui, principalmente pro operacional que eu tô buscando nele, que é buscar movimentos grandes, não movimentos curtinhos, até porque os stop loss eles são um pouco maiores, tá? Stop loss ali de $700 da cotação do ativo, né? Então, se eu entro com um lote 1, né, um BTC numa operação, $700 são $700 de risco, né? Dois lotes seria $1.400. Então, assim, é uma operação considerável, não é uma operação muito scalp, né? Então, a gente buscava um movimento mais grande no preço. E ali a gente já tava 2 stops seguidos e fomos pro terceiro stop seguido, tá? Então, a gente acabou tomando mais um stop loss no BTC, tá? Que foi nessa região aqui. A gente comprou aqui e levou um stop loss dentro dessa região aqui. Terceiro stop seguido, né? Mantive ainda meu viés, tá? Lembrando, com gerenciamento, né, em dia. Vocês podem ver que todos os prejuízos que eu tomei foram bem parecidos. Por quê? Porque eu não ultrapasso, né, um valor até X valor em uma única operação de perda, tá? Só ultrapassa com ganho, que vocês vão ver daqui pra frente, mas eu já mostrei ali os valores que deu dessa semana, mas vocês vão entender, né, o porquê que eu, né, falei isso agora. Então aqui, eu julguei aqui também um movimento interessante, tá, que foi exatamente este movimento aqui. O preço fez um topo, né, fez esse movimento corretivo, caiu, respeitou as médias aqui, como vocês podem ver, e aqui em cima ela veio testar novamente. Só que essa correção aqui, ela parou aqui. E como vocês podem ver, mínima, máxima, 50%. E ali eu trabalhei com mais uma compra, tá? Só que eu não trabalhei no 50% com essa compra. Eu fui lá e comprei no topo, tá? Ah, é errado comprar no topo? Não é errado, tá? Mas tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, ela acabou prejudicando a minha operação, essa entrada exatamente no topo, porque ela rejeitou de novo nessa vela e desceu 3 velas seguidas de baixa. E aqui ela acabou me estopando na operação e depois voltou a subir. Aqui eu já estava 4 stop loss seguidos após aquele movimento brusco de alta que eu ganhei $15 mil. Então aqui eu já estava com praticamente quase $4 mil de negativo, tá? Só que depois que ela me deu esse stop loss aqui, eu reentrei na minha operação novamente. Então, ou seja, deu stop loss, parou de cair, entrei novamente, trabalhei com stop um pouco mais curto, arrisquei na operação ali $500 aproximadamente, geralmente estou arriscando 1.000, 1.100 por operação, entrei com stop mais curto e fiz a reentrada. E essa reentrada, meus amigos, deu muito, muito, muito boa. Por quê? Porque ela segurou o movimento aqui de alta, bastante interessante. E neste movimento aqui no time frame curto, agora que eu vou mostrar para vocês, ó, vamos botar aqui no 15 minutos, este movimento aqui no 15 minutos, que foi o rompimento desta região aqui, né, eu aumentei o tamanho da minha posição. Isso aqui foi um fator decisivo, tá? Porque eu quase fui estopado na reentrada aqui. Por quê? Porque quando eu fiz a reentrada na operação aqui, mais ou menos, foi mais ou menos nessa taxa aqui, ó, que tá essa linha agora aqui embaixo, ó. O que aconteceu? Eu simplesmente, né, após essa alta aqui e esse momento corretivo, eu trabalhei com mais uma compra aqui. E o que o preço fez? Ele veio buscar essa média aqui novamente. Eu tive um fator sorte aqui, é que ela não buscou a primeira taxa aqui, porque eu tinha meio que feito um sanduíche. Estava comprado com 1,58 aqui, e aqui entrei com mais 1,58. Como o preço começou a cair, eu devolvi o lucro que estava ganhando nessa primeira operação e essa aqui ficou negativo. E se ela caísse mais, como vocês podem ver aqui, ó, se ela tivesse caído mais um pouquinho, que seria o quê? Ó, se o preço tivesse caído aqui mais uns 170 pontos aproximadamente, eu teria sido estopado no 0 a 0 nessa operação e aqui em cima eu teria estopado no prejuízo. Mas o preço ele segurou a média móvel, né, de 200 e simplesmente fez o movimento de rompimento verdadeiro. O que é o rompimento verdadeiro? Ela não volta para baixo da região de resistência que rompeu aqui no caso, tá? Como vocês podem ver, a gente virou uma zona aqui de resistência, era uma zona de resistência e virou uma zona aqui agora, como vocês podem ver, ó, de suporte, beleza? E aqui agora foi um fator predominante também para o resultado extremamente positivo meu essa semana. Foi o boom que o preço fez. Olha esse movimento de alta aqui, insano, isso aqui foi insano, tá? De 3.500 pontos, tá? Então,
este movimento aqui, eu tive um lucro de $7.800. Estava com 3,16 lotes posicionado ali, juntando tanto a primeira operação e a segunda, eu segurei elas, né, e zerei aqui. Também peguei algumas operações nesse movimento de alta lá na conta da FTMO, tá? Mas aqui na XNES eu peguei realmente esses dois movimentos. Após esse movimento, agora foi o checkmate, tá? Porque eu falei para meus alunos e membros da nossa comunidade lá no WhatsApp. Falei, galera, pullback no BTC, tá? Que seria nessa região aqui, após esse primeiro topo. Falei, galera, não vendam o BTC, trabalhem com compra, tá? Eu não fiz nenhum tipo de operação aqui, porque eu tava cansado no dia, tá? Então, segurei aí, não fiz nada, não movimentei em nenhum tipo de operação. E após ele fazer esse movimento aqui de cima e ter esse movimento de consolidação sem ter força para devolver mais de 50% dessa alta, que tá aqui atrás, como vocês podem ver, eu falei, cara, não tem, vai subir, tá? E hoje, o que eu fiz, né, pra galera lá da comunidade, falei, galera, fiz uma compra no BTC aqui, comprei exatamente o BTC nesta região aqui, comprei. O preço teve uma briga extremamente forte nessas próximas velas do 15 minutos. Após essa briga forte, os touros ganharam. E como vocês podem ver, foi completamente insano o movimento que esse ativo fez hoje. Eu vou deixar o replay rolando para vocês verem a operação que eu fiquei posicionado nela, tá? Essa operação me rendeu aí $8.200, praticamente líquido, tá? Vamos colocar aqui o replay para vocês verem. Ó, já nem aparece na tela mais. Lembrando que a gente está no 15 minutos aqui. Então, no momento que a gente perdeu esse movimento de correção aqui, a minha ordem estava posicionada aqui, que foi o sinal que eu passei para a galera lá. E a gente foi segurando, tá? O meu take profit estava aqui de 3,40 o risco, né? E eu ganhei mais, que eu segurei um pouco mais. Mas olha que movimento absurdo essa alta. Se vocês parar para pensar, tá? Não tava difícil essa operação, cara. Se vocês olhar esse movimento aqui, extremamente forte do BTC, você claramente já identificaria que isso aqui seria simplesmente uma correção do preço para ele ser projetado, pelo menos, tá? Esta pernada aqui para cima dessa correção, que está exatamente onde o preço está agora. Aqui, no caso, eu não vou fazer nada. Não vou trabalhar com compra, não vou trabalhar com venda. Meu foco no ativo, por enquanto, só está em compra, então eu vou focar no ativo que está nas operações que está dando compra. Beleza? Que foi exatamente essa aqui também, ó. Como eu falei, essa operação aqui, galera, foi completamente insano. E também ganhei mais um pouco de dinheiro nessa operação lá na FTMO. Então, assim, cara, foi sensacional. E hoje foi o dia do meu aniversário, tá? Então o BTC me deu esse presente aí, que eu ganhei um dinheiro muito, 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 muito bom, tá? Com esse movimento de alta do BTC. Vamos dar continuidade aqui ao movimento, ó, do replay. Vocês viram que ela deu uma retestada nessa extremidade? Só que o preço, né, teve essa rejeição ali na extremidade, só que perceba uma coisa, o preço ele não conseguiu, né, manter uma rejeição forte, foi uma rejeição extremamente tímida pelo movimento. E no momento que ela fez esse movimento aqui, eu ainda estava posicionado com a minha compra lá embaixo, não tinha zerado e nem feito uma parcial, estava segurando. E o que eu estava prevendo aconteceu, que foi essa vela aqui. O preço simplesmente foi disparando. E como ele foi disparando, né? Foi aumentando a liquidez ali do ativo, ficou com muitos pontos. Porque se vocês pegar essa vela aqui do 15 minutos, ó, foram 2.060 pontos em uma vela do 15 minutos. Isso é insano, tá? E buscamos aqui o topo histórico de todos os tempos, que foi praticamente a 117 mil. Aqui a gente tá bateu a 116 e pouco, tá? Vamos arredondar para 117 mil, que é a cotação histórica do BTC. E agora, o que o preço está fazendo? Ele está simplesmente no movimento de correção. Pode ser uma correção mais leve, ó, acabei de liberar aqui o movimento aqui ao vivo do preço, né, sem ser o airplay, e a gente tá novamente subindo, já subiu 800 pontos. Ou seja, a tendência está extremamente forte, tá? Eu acredito que o 120 vai ser essa questão de tempo para ele vir buscar aqui. Acredito que nos próximos dias pode já estar vindo buscar. A gente tem ainda essa possível pernada aqui replicada novamente para cima, tá? Seria, vamos pegar só essa vela da H1, ó. Seria exatamente esse movimento aqui, que daria aqui próximo da 118, 119, né? De take profit no BTC. Galera, foi
insano esses movimentos, tá? E foi tudo passado de forma gratuita pra galera lá, a gente tomou stop, mas quando a maré virou pro nosso lado, né, muita gente conseguiu aproveitar essas compras no BTC de uma maneira muito boa, beleza? Se você quiser entrar na comunidade do WhatsApp, o link tá aqui na descrição do vídeo e também, né, você vai me chamar lá no WhatsApp que daí eu vou te explicar como é que você entra na comunidade. Lembrando que não precisa pagar nada, tá? O projeto é um projeto gratuito que eu tô fazendo, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e tamo junto!